Bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, Livro de Lamentações, capítulo 4, versículos 11 a 16. A palavra diz: deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou ardor da sua ira e acendeu um fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, bem como nenhum dos moradores do mundo, que adversário ou inimigo pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. Isso foi por causa dos pecados dos seus profetas e das iniquidades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que não se lhes pode tocar nas roupas. Desviai-vos, imundo! Gritavam-lhes: desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e andaram, vagueando, dizia-se entre as nações: nunca mais morrerão aqui. A ira do Senhor os espalhou. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não respeitaram a pessoa dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. O tema de hoje: os reis não creram. Rapidamente, minha recomendação: bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos fortalece a fé e nos concede a esperança. Nesta sessão do Salmo, Jeremias destaca a responsabilidade dos reis, dos profetas e dos sacerdotes. Os reis deviam ser tementes a Deus no governo. Os profetas deviam encarnar e proclamar a palavra de Deus, e os sacerdotes deviam viver e conduzir a verdadeira adoração. Os reis não acreditaram que os inimigos acabariam entrando pelas portas de Jerusalém por causa do seu pecado. Conforme versículo 12, os sacerdotes seguiam nos caminhos de Ofni e Finéias, conforme 1 Samuel capítulo 2, versículo 25. E cometiam maldades, profanando o lugar que deviam santificar, enquanto os profetas deixavam de lado os oráculos de Deus para emitirem seus próprios vaticínios conforme os seus interesses. Referência versículo 13. Sem reis temente a Deus, sem sacerdotes santificados e dando ouvidos aos falsos profetas, Israel foi derrotado e desterrado. Agora vive em um dos seus piores momentos da sua história. A família cristã precisa ser governada pelos princípios de justiça do Evangelho, praticar a verdadeira adoração e discernir o espírito dos verdadeiros profetas, possuídos pelo Espírito Santo, para serem famílias firmes na fé, invencíveis testemunhas da graça do Evangelho perante o mundo. Palavras e palavras que alimentam. Meditando na leitura bíblica de hoje, no desenrolar do lamento pelo estado caído de Jerusalém, o foco do profeta se volta para os líderes, em que, em muitos aspectos, foram os responsáveis diretos pelo destino trágico da cidade. Esta sessão faz uma profunda introspecção nas falhas de liderança, responsabilizando aqueles que, em vez de guiar o povo na justiça e verdade, acabaram conduzindo à ruína. O versículo 12 começa com uma declaração surpreendente sobre a incredulidade das nações circunvizinhas. A queda de Jerusalém foi tão inesperada que nem mesmo os reinos inimigos poderiam imaginar que os adversários entrariam pelos portões da cidade. Jerusalém, sendo a cidade do grande Deus de Israel, foi vista durante muito tempo como inexpugnável. No entanto, as suas próprias ações e rejeição contínua de Deus levaram à sua queda, demonstrando que a verdadeira proteção não reside nas fortificações físicas, mas na direção e na relação com o divino. Nos versículos seguintes, 13 e 14, fazem acusações diretas contra os líderes religiosos de Judá, os profetas e sacerdotes que deveriam ser os baluartes da verdade, justiça e santidade, são aqui culpados pelo derramamento de sangue no meio de Jerusalém.
A linguagem sugere que eles não apenas falharam em suas responsabilidades espirituais, mas também se envolveram ativamente em injustiças e atos de violência. A menção de que andaram como cegos pelas ruas indica que a liderança perdeu sua direção espiritual, moral e ética, tornando-se impura e contaminando a todos com quem entravam em contato. Nos versículos 15 a 16, retrata a rejeição total e o exílio dos líderes religiosos. O grito "afastem-se, impuros", ressoa com conotações de lepra, uma doença que torna alguém ritualmente impuro. Este é um poderoso simbolismo do estado espiritual desses líderes. Eles são vistos como contaminados e a sua presença é perigosa para os outros. A descrição deles vagando entre as nações, sem encontrar repouso, é uma imagem vivida do julgamento divino sobre aqueles que traem sua vocação sagrada. O rosto do Senhor se voltando para eles neste contexto não é um gesto de favor, mas de rejeição. Esses líderes que deveriam representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo, agora são eles mesmos rejeitados por sua infidelidade. Em conclusão, esta seção dos versículos 11 a 16 de Lamentações capítulo 4 oferece uma crítica contundente à falha da liderança em Jerusalém. Através de imagens vividas e linguagem forte, o profeta Jeremias expõe o papel dos líderes na queda da cidade e destaca a gravidade de suas ações. É uma lembrança sombria de que a posição de liderança vem com grande responsabilidade. Os líderes são chamados a agir com integridade, justiça e fidelidade à sua vocação. Quando falham, as consequências podem ser desastrosas, não apenas para eles, mas para toda a comunidade que lideram. Este trecho serve como um aviso sério para todos os líderes, em todas as épocas, sobre a importância de sua integridade e fidelidade a Deus e ao povo que servem. Mais uma vez, a família cristã precisa ser governada pelos princípios de justiça do Evangelho, praticar a verdadeira adoração e discernir o espírito dos verdadeiros profetas, possuídos pelo Espírito Santo, para serem famílias firmes na fé, invencíveis testemunhas da graça do Evangelho perante o mundo. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Senhor, suplicamos que governes o nosso lar, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso falar, o nosso ouvir, para que ouçamos a Tua palavra e prestemos a Ti a verdadeira adoração. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor.